Boa noite a todos. Boa noite. Estamos então iniciando aqui mais essa noite de atividades. Como sempre eu costumo dizer, é um momento em que nós elevamos os nossos pensamentos aos nossos benfeitores e amigos espirituais, rogando as bênçãos e a proteção. Hoje nós temos um aviso aqui, que é a realização da 11ª jornada da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo. No dia 16 a 18 de setembro, no Teatro da UFS, Teatro Universitário da UFS. A correspondência da AMS chegou aqui dizendo que tinha encaminhado cartaz e folders com a ficha de inscrição. Os folders não vieram. E veio um dirigido ao grupo, que está aqui, com toda a programação e o custo da inscrição. Inclusive já chegou aqui depois de passado o prazo para pagar a inscrição mais barata. O valor do investimento até 8/7 era R$70. De 9/7 a 2/9 é R$90. E a partir de 2/9, somente no local do evento, R$120. Então, eu creio que através do site da AMES, www.ames.org.br, também pode se fazer. Eles não falam aqui, mas talvez possa fazer inscrição através da AMES. Tem mais alguma coisa? Você trouxe alguma lição que você gostaria de Não. brevemente? Não. Então nós vamos para a leitura inicial. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Que farei? Paulo, Atos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os roubos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da boa nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira da luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Que a paz do Mestre Jesus se derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos. Que o Mestre amigo, na certeza de sua presença, nós aqui estamos mais uma vez voltados para o objetivo do aprendizado,
sempre amparado nas suas lições, nos seus exemplos, buscando com isso fortalecer-nos na nossa caminhada terrena. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Ilumina a mente e o coração de cada um de nós e de forma especial o nosso irmão Alexandre, que nos trouxe hoje mais uma lição amparada no Evangelho. Que nós saibamos ouvir, assimilar e colocar as lições de hoje dentro do nosso roteiro, dentro dos nossos princípios, nessa caminhada que desejamos seja sempre, Senhor, amparada no Teu abraço, amparada na Tua paz. Abençoa-nos, fortalece-nos, ilumina-nos agora e sempre. Que assim seja. Alexandre, você fica à vontade. Vamos ao trabalho. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite. Boa noite. É sempre bom estar aqui. É sempre gostoso vir nessa casa. Com certeza eu recebo mais do que eu consigo dar para vocês. Dentro da nossa doutrina espírita, nós temos duas bases fundamentais de trabalho. Evangelizar. Segundo a Joana de Ângeles, é preciso evangelizar do que espiritizar. Nosso objetivo é pregar o Evangelho de Jesus, divulgar o Evangelho de Jesus. E outra base é a fluidoterapia, é o trabalho do passe da água fluidificada. A fluidoterapia se baseia fundamentalmente em dois princípios: o passe e a água fluidificada. Nada mais do que isso. Tudo que tiver de acréscimo a isso aí é acréscimo não desejável, não salutar, que provoca às vezes alguns conceitos errados. Algumas terapias alternativas dentro de centro espírita não cabem, não é necessário. Emmanuel recomenda isso, André Luiz recomenda isso, Joana de Ângeles recomenda isso. Apenas a fluidoterapia é para nós necessário. E Jesus, como nosso modelo, como nosso guia, é Ele que nos ensina a fazer isso. E nós lendo recentemente Paulo e Estevão, dando continuidade na pousada que nós estamos, quando a gente deixa de passear, a gente pega o livrinho, encontrei dois fatos interessantes, relembrando uma vez, que já não é a primeira vez que eu leio esse livro. Ananias, lá em Damasco, junto com Paulo, recém-chegado, recém-curado da sua perda de visão, ainda meio perdido, meio desorientado, procurando, se preparando para ir buscar o seu velho mestre na cidade de Palmira. Ele se reúne numa casa de uma lavadeira, uma sala que é alugada de uma lavadeira, para ajudar a sustentar seu filho. E aí ele faz a leitura dos pergaminhos de Levi, o levita, Mateus, não Mateus evangelista, mas aquele que tomava nota. Ele, depois que ele faz a leitura, ele faz uma interpretação, ele faz uma oração, ele se levanta e impõe as mãos em cima de todos aqueles que estão sentados. Ou seja, é o passe. Começa-se aí o passe onde está escrito, onde está, serve de exemplo para nós. E Jesus, como modelo nosso, como nosso guia, como nosso orientador, ele nos ensina, sem sombra de dúvida, isso aí, e gera bastante pergunta para nós. Jesus curava pelo passe? Esse botãozinho me abriga e eu vou saber como é. De baixo que é a nossa. O de baixo? A nossa. O de cima é... Agora sim. Aqui o de baixo está indo para frente. E agora?
Muito bem. Usava Jesus as mãos como passista, como nós, passista? Nós devemos usar as nossas mãos como ele fazia? Seria Jesus o precursor do passe hoje? Como João Batista foi o precursor de Jesus? O que é o passe? Uma entidade espiritual que dirige o nosso grupo, nós temos um grupo chamado Atendimento Fraterno SOS. É segunda-feira e quinta-feira, de 3 a 5, nós atendemos ao público que chega. Depois que eles vão embora, nós fazemos uma mini reunião mediúnica. Normalmente, os espíritos que lá se manifestam estão relacionados àqueles que foram atendidos. Um atendimento rápido, porque não é uma reunião típica de 1h30, 2 horas de reunião mediúnica, mas apenas uma conversa de 45 minutos com aquelas entidades onde os espíritos orientadores encaminham. Nós verificamos sempre que, quando questionado a respeito do passe, da forma como nós estamos aplicando, a entidade que nos orienta nos diz: você tem, André Luiz? Por que questionar? Porque eu perguntei como nós estávamos dando o passe, se era daquela forma, a forma mais simples, original. Ela me respondeu: você tem, André Luiz? Leia, André Luiz. E nós nos baseamos sempre em André Luiz. Eu sou fã de carteirinha de André Luiz, não sei quantas vezes eu já li aquilo lá e continuo lendo, e continuo descobrindo coisas que eu falei: caramba, como é que eu já li e não percebi isso daqui? À medida que nós vamos lendo, adquirindo conhecimento, nós vamos assimilando e começando a perceber isso aí. Então, o que é o passe? Segundo Emmanuel, no livro Consolador, o passe é uma transfusão de energia psíquica. É uma transfusão do passista para o assistido. É ele que recebe, é aquele que transfere. E nós perguntamos: que energia é essa? Por que psíquica? Quem comanda? Então nós buscamos energia. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 556, o homem é dotado de uma energia. Todos nós, independente do seu princípio religioso, da sua filosofia religiosa, independente da sua conduta moral ou não, somos todos nós dotados de uma energia chamada força magnética. Não podemos nos esquecer que Allan Kardec, durante 33 anos, quase 35 anos, foi um magnetizador, um seguidor de Mesmer, de Desmoté, de Deleuze, da qual ele chamou sábio, de todos aqueles seus companheiros de atividade. Allan Kardec tinha um consultório, cobrava para impor as suas mãos e dar o passe, ele passava a mão, por isso ele conservou essa expressão passe. Ele chamava Deleuze de sábio, porque daquele conjunto de cientistas era o único que invocava Deus na assistência à sua atividade. Por isso ele chamava o Deleuze de sábio. Era seu companheiro. Então nós temos que o homem é dotado dessa energia, chamada uma força magnética, todos nós temos, que, secundado pela pureza de sentimento, como é que eu estou usando isso daí? E por um ardente desejo de fazer o bem, pode curar por um simples toque. Um simples toque. Era o que Ananias fazia. Impunha suas mãos àquele e o abençoava. Não fazia uma longa oração, não. Impunha suas mãos e abençoava. Isso está no Livro dos Espíritos. E psíquica, por que psíquica? Segundo o nosso companheiro Aurélio, nosso irmão, hoje desencarnado, deve estar dando aula de português lá em cima, relativo ou pertencente à psique, à alma ou psiquismo.
Então essa força é da alma. Essa força que todos nós temos está na alma, a sua sede. É um conjunto de fenômenos ou de processos mentais. Por isso ele fala pureza de sentimento e ardente desejo. O desejo não está no corpo físico, está na alma daquele que deseja ser útil, aquele que quer ser útil, aquele que sente a necessidade de ser útil, consciente ou inconsciente, de um indivíduo ou de grupo de indivíduos. No centro espírita nós temos grupos de passistas, um conjunto de energia. Afinal, o que é o passe? André Luiz, Domínios da Mediunidade. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular, a nossa célula, modificando o seu campo energético, atuando em cima dele, corrigindo ou aliviando as tensões, o excesso de energia, ou fornecendo energia para aquela célula que não está com energia suficiente para continuar viva, para continuar cumprindo a sua função dentro da estrutura orgânica. E entende que essa alteração do campo celular ocorre da seguinte maneira: o passista, quando dá o passe, quando ele transfere essa carga energética, ele atua em cima do campo energético que está localizado entre o corpo físico e o perispírito. Então nós temos esse conjunto aqui, vamos dizer, o corpo físico, o corpo energético e o perispírito. Ainda tem mais camadas para cá. Esse campo energético aqui, ele atua em cima da célula perispiritual. E ela retorna através do corpo energético à célula física. Atua. Porque diz Emmanuel que quando uma doença se instala no corpo físico, ela está saindo do perispírito, está na sua reta final. Ou seja, na próxima encarnação, se não tiverem feito destrambelhado, ele já não vai nascer mais com aquelas doenças, principalmente as doenças crônicas, essas doenças que nós chamamos de resgate, de ajuste, de oportunidades. Na realidade, são oportunidades. Então, essa energia que trabalha através da mente, através do passista, ele atua em cima desse corpo energético, que atua em cima do perispírito, que aqui reflete, então, em cada célula do nosso organismo. Então, o passista ou o médium passista, ele tem duas funções. O passista é aquele que senta e põe a mão, faz o seu passe, no nosso caso lá, domingo. Ele apenas tem um desejo ardente que aquela pessoa que está à sua frente recupere-se, se estabilize, pronto. Mas o médium curador, ou o médium passista, ele tem uma responsabilidade maior, que é o nosso caso na nossa reunião de segunda e quinta-feira. As pessoas chegam, nós perguntamos o que você tem, o que você quer, o que você deseja, o que você busca, o que você espera encontrar dentro da casa, não em nós, obviamente, mas na casa espírita. Normalmente a pessoa chora, conta as suas dificuldades, os seus dramas, seus traumas, as suas dificuldades. Aí nós sabemos, como um médium passista, aonde nós vamos trabalhar, principalmente ouvindo a intuição, o mentor espiritual, que às vezes é perceptível do nosso lado, sempre se faz presente, sempre, mesmo que nós não tenhamos a sensibilidade de senti-lo, ele está do nosso lado, e ele direciona então essa energia direcionada para um determinado órgão, na direção de um determinado órgão, que venha corresponder à sua célula perispiritual, ativando, reacertando, reequilibrando todos os centros de forças, basicamente
7 e seus derivados. É ali que nós atuamos, é ali que nós despejamos essa energia que os nossos amigos sabem trabalhar. A expansão fluídica do doador, o passista, era o que fazia Jesus. Jesus se expandia. Naturalmente, ele devia ter uma expansão energética fabulosa. O Chico conta que essa expansão energética dele, de energia do Chico, segundo eu não li nada, apenas escutei que os cientistas norte-americanos viram para conhecer o Chico, o seu aparelho sensor a 16 metros já começou a registrar o campo energético, essa força energética, esse campo magnético do nosso irmão Chico. Eu gostaria só de ter 30 centímetros. A recomendação de Emmanuel, de André Luiz, é que as nossas mãos cheguem no máximo a 20 a 30 centímetros daquele que está tomando um passe. Às vezes a gente acerta a assistente. Eu acertei aqui a companheira que acertei o nariz dela. Eu dou passe com os olhos fechados, às vezes eu procuro me equilibrar, mas às vezes você dá um passinho, vai longe. Acabei. Ainda bem que foi minha companheira, né? Já pensou se for? Meu Deus do céu. Muito bem. Então, o passe é uma expansão de energia fluídica do doador para o receptor. Domínios da mediunidade. André Luiz. É uma expansão, expande. Porque quando eu uso aquela força, quando eu tenho aquela vontade, quando eu coloco essa vontade à disposição para movimentar essa força, com um desejo ardente, uma vontade firme, férrea, segura, tranquila, consciente, e para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso ler, porque à medida que eu vou tomando conhecimento, isso me dá segurança de atividade. Eu sei, eu preciso saber o que ele tem. Recomenda André Luiz que o médium passista deve ter noção de anatomia para facilitar o trabalho desses queridos amigos. Quando eles falam, impõe as tuas mãos na altura do fígado, na altura do baço, na altura dos rins, no centro cardíaco. Então precisamos ter o médium passista, precisa ter essa noção para facilitar o trabalho. Porque muitas vezes, intuitivamente, eu posso pensar que o problema dele está no coração, e na realidade, às vezes não é o coração. Às vezes é o centro de força gástrico que está trabalhando mal. Então ele desequilibra um conjunto gastrointestinal. Aí envolve fígado, envolve os rins, envolve o intestino, envolve o pâncreas. Então há por isso a necessidade desse conhecimento. Então daqui, o passe é uma expansão de energia magnética, eletromagnética, fluídica do doador para o receptor. Preste atenção nessa palavra fluídica que nós vamos já encontrá-lo. Aqui, Eleomar tem essa estampa também, roubei dele. Fui fazer uma reciclagem com ele. Nos domínios da mediunidade fala essa expansão fluídica do doador, o fluxo energético. É claro que nós, passistas, qualquer mamãe, tem mamãe que nem sabe que é passista e é. Quando ela está amamentando, então, que é a maior carga fluídica de transferência, ali de expansão, onde se envolve o neném que está no colo amamentando, num conjunto único. Você tem as suas individualidades, mas o conjunto da mamãe envolve tudo. Ela está dando, mamãe está olhando para o neném, está passando a mão na cabecinha dele, está conversando, está falando, ele está mamando, olha para a mamãe. São gestos que nós fazemos, que as crianças fazem, isso é um passe, isso é uma transferência de energia, coisa tão simples.
Quando o nosso neto vem correndo de lá, vovô, quando você olha, abre os braços, você já vai se expandindo energeticamente e ele vem vindo como receptor. Ele se transforma num receptor e você como um doador quando você abre os braços. E quando você pega o abraço, o envolve. Uma das primeiras fotografias Kirlian é exatamente de um avô, uma criança no colo, com seu netinho no colo. A fotografia mostra o campo energético, muita gente fala que aquilo é aura, mas não é. É o campo energético, é essa energia, envolve aquele conjunto de vovô e netinha. É um conjunto luminoso. É a energia que envolve, que absorve. E muitas vezes, quantas energias salutares você despeja, impedindo o desenvolvimento de uma doença que está latente, que está esperando a oportunidade. Mas ela deixa de ser, porque você transfere uma carga energética, realimenta a célula, ela se defende. O dom da cura, livro dos médiuns, é um gênero de mediunidade que consiste no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque. Toque. Apesar de Emmanuel, no livro Consolador, recomenda: não se toca no assistido, não se toca naquele que está tomando passe, não deve, não é aconselhável, não é recomendável, pode trazer transtorno. Mas, em alguns casos, toca-se. For uma pessoa conhecida, for uma criança, passa a mão na cabeça, olha como é que vai, tudo bem. Você também. Pelo olhar, Jesus é pelo toque. Jesus era pelo olhar, por um gesto, pela palavra. Pela palavra. O centurião foi lá e falou: Senhor, o meu servo está em casa. Não, eu vou lá. Falei: não precisa. Apenas a sua palavra é o suficiente. Palavra. Nós vamos ver isso aqui. Agora ele tem que ver. Portanto, seria Jesus o médium de cura? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Um passista não pode nem sequer triscar o mínimo pensamento de dúvida. Vejamos o que nos conta o Evangelho. Bartimeu, o cego Bartimeu, numa das portas de saída de Jericó. Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, Jesus tinha vindo de Jerusalém, ele fica lá, 800 metros de altitude, foi parar lá embaixo, naquele vale profundo, ao lado do Mar Morto fica Jericó. Uma grande multidão o seguia. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto à porta de saída da cidade. E ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aquele povão que o seguia, aquela turma, o chamava a atenção: para com essa gritaria, não grite. Pediu para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Cego, não sabia por onde andava Jesus, se à sua direita, à sua esquerda, à frente. Então ele gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele pedia. Nós precisamos, quando dá passe, instruir aqueles que estão tomando passe em tratamento a necessidade dele ser um receptor. Por isso ele clama, ele pede. E Jesus, parando, pediu que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu está se tornando cada vez mais um agente receptor. E ele
lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso tem um significado muito grande. Lançou de si a sua capa. É uma região fria, é um vale profundo, é o final do Rio Jordão, descarregando as suas águas do Mar Morto. É frio, de dia extremamente quente, venta muito aquela região. Quando ele joga a sua capa para fora, ele está significando para nós que ele vai partir para uma nova vida. Ele está removendo de si o seu passado. Jesus falando lhe disse: que queres tu que eu faça? Jesus está perguntando para o cego. É como alguém chegar perto de nós, passando a mão na barriga, com a mão estendida, falando: o que você quer? Claro que ele quer pão, ele quer alimento. Então, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está o transformando em receptor. Está abrindo a porta de entrada das energias. A humildade, a simplicidade. O que queres que eu faça por ti? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vistas, que eu veja. É o desejo dele. Mais uma vez se torna um receptor ardente, usando essa expressão aqui. Jesus lhe disse: pois que seja feita a tua vontade. Qual era a vontade dele? De ver. Se tornou um receptor. Aqui concluindo o fechamento. A tua fé, o teu desejo. Como é uma tradução católica, ele fala de fé. Alguns traduzem como: o teu desejo te salvou. O teu pedido foi atendido. Então, quando se faz a fluidoterapia num centro de tratamento, é necessário conduzir aqueles a esta situação de receptor, fazê-lo entender que não é um passista, mas é ele que se torna receptor daquela energia. O passista é um mero elemento de transfusão de energia, parte de energia corpórea e espiritual do passista, acrescido, enriquecido, potencializado pelos mentores espirituais que sabem da necessidade dele, qual é o ponto em que ele precisa, a que momento ele precisa ser curado. É para cura? É para minimizar? É para estimular? Somente ele e Deus o sabem. Por isso o passista nunca ouse a prometer qualquer coisa. Você curado? Depende de você. Aqui, Jesus, provavelmente São Pedro com uma cara de piedade. E uma coisa engraçada, me chamou a atenção o chapéu. O chapéu não era característica daquela região, não era assim. Mas quem o fez a imagem tem a sua representatividade, as muralhas de Jericó, Bartimeu ou Bartolomeu, Jesus, pela imposição das mãos. Ananias e Saulo tinha acabado de ver Jesus. Saulo estava atordoado, um conflito emocional muito grande. E agora? Qual é o meu caminho? Nós lemos aqui, ele leu uma passagem de Paulo. Ali ele já é Paulo, aqui ele é Saulo ainda, perdido. E nos diz Humberto de Campos, o irmão X, não sei qual era a posição dele. Ele diz que depois que Jesus encontrou com Saulo, em sonho,
Jesus apareceu para Ananias e falou: Ananias, Saulo está vindo aí e você vai procurá-lo. Ele falou: mas Senhor, esse homem está assassinando os nossos, está matando, está torturando, mandou lapidar o nosso irmãozinho lá. Falou assim: ele é um vaso precioso para nós, eu preciso dele. Jesus não olhou o passado dele, não se importou com o passado dele, com a vida dele, importa o potencial que ele tinha. Os médios precisam estar conscientes do potencial que tem. Lembra da parábola dos talentos? Nós seremos chamados de bons e fiéis ou mau e preguiçoso servo? E não, o talento de mediunidade, o talento de passista está aqui. O velhinho Ananias, aquele da qual Saulo tinha se deslocado de Jerusalém para Damasco para prendê-lo e conduzi-lo ao templo de Jerusalém. Saulo estava magoado com ele, entristecido, porque Abigail tinha sido evangelizada, vamos chamar assim, por Ananias, quando Ananias passou por lá. E para descobrir onde Ananias estava, Paulo mandou arrancar as unhas de um daqueles seguidores, o último que foi atendido por Ananias. E ele falou: não, ele foi para Damasco. Ali estava à sua frente Saulo, humilde e simples, Ananias, ao alcance das suas mãos, porém sem conseguir vê-lo, numa situação totalmente, aqui é adversa, do seu objetivo inicial. Irmão Saulo, disse Ananias, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para uma nova fé em Cristo. O conflito que Saulo tinha, e agora, o que eu faço? Vou renegar toda aquela fidelidade às leis mosaicas, a Moisés, e seguir esse carpinteiro que vinha ao longo da sua vida, sempre sendo citado, encontrado em todos os momentos, estava Saulo. Como que esse pessoal pode estar sempre falando nesse filho do carpinteiro, no carpinteiro, nesse Messias? Entre lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrito: digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar os meus novos propósitos para uma nova vida. Aqui ele estava terminando de se converter. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos, a imposição das mãos. Olha o passista. Emmanuel nos faz uma alerta muito grande. Não seja escravo dos gestuais. O passista não precisa ser escravo daquele ritual de passe. Não precisa. Por quê? Porque uma energia psíquica é mental. Ele precisa ter o desejo e a vontade de fazer o bem. Então o gesto em si, hoje, é muito mais para o assistido. E nós percebemos quando vamos dar passe, que a pessoa que está sentada na nossa frente está com o olho fechado e o outro olhando para a gente assim, o que nós estamos fazendo, o nosso gesto. Ele precisa disso, porque ele acredita que isso funciona como um apoio psicológico, uma bengala. É ali. E quando ele vê que a mão está passando na frente dele, aí ele fecha o outro olho e fica quietinho. Independe da posição das suas mãos, se está cruzado, se não está cruzado. Diz Emmanuel, a energia que flui em todas as células, em todos os sentidos, em todas as direções. Mas ainda tem passista que faz questão de tirar a mão, de virar a mão, de descruzar a perna. Não tem diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Não interrompe nada, porque é um conjunto que envolve toda a estrutura perispiritual, para depois ir para a estrutura física. Agora disse Ananias, ele impondo-lhe as mãos nos olhos apagados, e num gesto amoroso, quer dizer, em nome de Salvador, peço a Deus que veja novamente. Disse Saulo,
se é do agrado de Jesus, que isso aconteça. Aqueles nossos assistidos têm que ter essa percepção, que não depende do passista, não depende do centro, não depende dele, depende também da vontade do Senhor, da necessidade do caminhar da sua vida. Ofereço os meus olhos ao seu santo serviço para todo sempre. E como entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, isso está em Paulo e Estevão, está escrito lá. Sentiu que das pálpebras caíam substâncias pesadas como escama, à proporção em que a vista voltava, embebendo-se em luz. Olha as forças, energias. É claro que Jesus não podia dizer naquela época que era energia magnética, porque nem essa palavra magnética existia naquela época. Ao descer das montanhas, quase todas as citações bíblicas estão dizendo Jesus descendo das montanhas, ou do deserto ou das montanhas. Porque Belém de Judá, porque Nazaré, porque Magdala, ficava tudo no alto da montanha, e Cafarnaum ficava lá embaixo, na beirada do lago. Seguiram uma multidão numerosa de pessoas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrando diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder para purificar-me. Olha que coisa interessante. O leproso falou: Senhor, se queres, olha o desejo. A primeira coisa que nós aprendemos lá, o desejo de servir, a tua vontade, a tua disposição. Tens o poder, sim. O passista tem poder. Ele tem poder. Nós lemos isso logo nos primeiros slides. Para me purificar. E ele estender a mão dizendo: eu quero a vontade. A vontade. O passista tem que querer ajudar. A primeira coisa que o passista precisa suplantar é que muitas vezes a pessoa que senta na sua frente não é uma pessoa simpática a ele. E aí? E agora? Como ter esse desejo de servir, de ajudar, a vontade? Se existe fluidos antipáticos, conflitantes. Nós já vimos pessoas de sentar, ver o passista, muda de lugar, porque os dois não se combinam. E é a melhor coisa que faz. É a melhor coisa que faz. Mude. Porque senão nenhum dos dois vai conseguir o seu objetivo. Primeiro que o passista falou: ixi, quem está sentado na minha frente? É que eu só for, mas eu tinha que sentar lá agora. Tanto lugar. Às vezes é preciso que os dois se entendam. Isso aqui me fez lembrar uma coisa engraçada com relação a passista. Jacó Belo, não sei se vocês conhecem, ele é muito mais magnetizador do que espírita, mas se diz espírito. Assistiram 2 palestras deles aqui em Linhares. Ele descreveu uma sala de passe de forma assim, clara e interessante. Ele diz que os passistas ficam lá, feito uma múmia. E eu fiquei imaginando, realmente, tem passista que se comporta como uma múmia. Está ali. Aí, pô, lá, na hora de dar o passe, ele dá 2 passos. Parece esses filmes de terror, um cara todo enfaixado. O passista, ele tem que ser, primeiro, agradável. Não custa nada cumprimentar. Tudo bem? E começa aquilo que Jesus falou: o que queres, Bartimeu? O que você veio fazer aqui? É claro que numa sala de passe às vezes não dá. No nosso atendimento fraterno, sim, nós conversamos. Como é que vai? Da semana passada, como você está sentindo? Que melhora que houve? Melhorou? Sim. Como? Em que sentido?
sentido você percebeu que melhorou, para desenvolver, para a pessoa botar para fora. E serve de referência para o passista também. Então é que, primeiro querer, o passista precisa querer. Ele tem esse poder, sim, tem, ele vai movimentar essa energia psíquica. Ela está aqui ao nosso derredor, nos envolvendo, circulando no sentido horário, diz André Luiz. É uma massa energética que está em movimento, eletromagnética, por isso ela se movimenta no sentido horário, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Essa massa é tão fácil ser comandada que basta o desejo, a vontade do passista. Eu tenho essa força. Vai para lá. Diz os Espíritos que eles trabalham pelo pensamento e pela vontade. Pelo pensamento eu dou direção a essa energia. Eu quero para ele. É ele, é este. E a vontade da qualidade. Qual é o meu desejo? Que ele fique bem. A pessoa não fala no mal olhado. O que é? A qualidade é má. Não pode olhar para ele. Você vê uma calçada através para outra. É a carga energética que ele está colocando na qualidade de revolta, de raiva, de ira, de rancor. Aí depende da situação do outro lado. Que ele pode receber, pode ser um receptor. Aí ele pisa numa casca de banana e cai. É aquela praga. É assim que nós fazemos. Então nós temos a vontade de querer, nós temos o poder. Está aqui o leproso, está aqui Jesus impondo as suas mãos, desejando. Conseguiríamos nós também fazer a mesma coisa? A experiência que nós temos nesse atendimento, às vezes choram assistindo, choramos nós. Não dá para segurar. Não dá para segurar. Alguns fatos assim, impressionantes. É para você não duvidar da assistência do mundo espiritual. Jamais em tempo algum a dúvida. Os nossos irmãos infelizes, eles trabalham em cima de nós na dúvida. Eles colocam dúvida. Mas você cura mesmo? Você dá paz mesmo? Você tem essa energia? Temos. Com certeza absoluta. Seríamos nós dotados de tal poder? Emmanuel diz que sim. André Luiz diz que sim. Joana de Ângelo diz que sim. Um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo diz que sim. Que dizem os espíritos a esse respeito? Olha que coisa importante. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos, ele não diz alguns, ele não diz espíritas, não diz católicos, evangélicos, carismáticos, ele diz todos. Os encarnados se achassem bem persuadidos, bem confiantes da força que em si trazem. Nós possuímos essa força, nós temos essa força, e se quisessem pôr à vontade o desejo a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Nós, humanos, encarnados ou desencarnados, espíritos errantes ou não, somos humanos aqui do lado de lá. Nós temos, desenvolvimento, é um potencial que cresce à medida que nós venhamos a usar. É exercício. Nós vamos ter as Olimpíadas.
Não é qualquer um que chega lá naquela fila de corredores de 100 metros, não. Eles estão pré-selecionados, concorreram, exercitaram, praticaram para chegar àquele potencial ali. Nós, médios, temos esse potencial que precisa ser desenvolvido sempre, a todo dia. O médio é médio 24 horas por dia. Mas ele não se mediuniza 24 horas por dia, não confundir as coisas. Ele é médium sempre. Ele tem esse potencial. André Luiz fala da pineal. Ela está morada. Ela está sempre funcionando. E funciona cada vez mais à medida que nós fomos usando. Então esse espírito protetor, ele dá esse recado para nós. Vontade, força que trazemos dentro de nós. E não é privilégio, não, todos nós temos. Não precisa ser médium. Aliás, todos nós somos médium. Diz Allan Kardec que aquele que, o menor grau de sensibilidade que tenha, sinta a presença de um espírito, ou sofre a influência de um espírito, por si só, já é médium. Médios curadores. Essa é uma classe de médium que tende a diminuir. Como os médios de efeitos físicos são raríssimos hoje. Raríssimos. Porque não tem mais a necessidade desse fato acontecer. Segundo André Luiz, esse potencial de médios curadores é para os médicos, pela intuição e pelo conhecimento que tem da medicina. É eles que serão os futuros médiuns curadores. Dir-se-á sem dúvida que isso não é mais do que magnetismo. Sim, é uma força magnética. É essa força que trazemos dentro de nós. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Nós, espíritas, sabemos que existe mais alguma coisa. Nós aprendemos que existe passe magnético, passe misto, passe espiritual. Nós só trabalhamos com passe misto, não tem jeito. Para nós, médiuns espíritas, sempre vai ser misto. Ou seja, sempre vamos ter assistência de um espírito trabalhando através desse que necessita e nós como veículo. Sempre, sempre, sempre. O passe espiritual é quando ele atua diretamente nele, sem a nossa necessidade. Mas nos diz Emmanuel que muitas vezes, sem perceber, nós doamos, porque eles necessitam de uma carga corpórea, física, de uma energia física para atender aquele lá. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, num dos livros, que agora eu não me lembro qual, em que o passista utiliza no seu fígado, o molde do seu fígado, para remontar o molde perispiritual daquele que está sentado aqui. Eu, médium, passista, o meu fígado vai servir de molde de reestruturação. A sua carga energética vai reestruturar o fígado perispiritual daquele que está sentado aqui. Olha que coisa engraçada. E muitas vezes nem sabemos disso. Às vezes estamos dormindo. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento sequencial, regular e metódico. Tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Não um passe de domingo, como é na nossa casa lá, terminou a evangelização, terminou a doutrinária, quem quiser vai lá, toma seu passe, tá? Até logo, muito obrigado, até o próximo domingo, porque só vou voltar no domingo. A não ser que a situação piore. Aí eles procuram. Ou nós na segunda e quinta-feira, ou na segunda,
quinta-noite, que também tem um tratamento similar. Mas se ele vai fazer tratamento, ele tem que ser sequencial. Então não é um passe. Tem que ser regular. Você vem toda segunda-feira, então é toda segunda-feira. Metódico, tem metodologia de trabalho. A doutrina espírita é metódica, organizada, livro dos médiuns. Então não é um simples passe que nós vamos resolver os problemas, não. Nem temos essa intenção. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir convenientemente. Desde que ele saiba se conduzir e conduzir esta energia. Dá caminho. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas recorre à prece, que é uma verdadeira invocação. Médium, toda vez ele deve fazer uma prece, não uma prece quilométrica, não pegar o checklist de Noé, quem está entrando aqui, tantas vaquinhas, tanto banana, nada disso. Basta ele falar, meu Deus, eu preciso de ajuda. Meu Deus, com a sua permissão, porque sem a permissão de Deus nada acontece, com a sua permissão, eu vou transferir energia para esse irmão. Isso é uma prece, isso é uma invocação. E diz André Luiz, que a sala de passe que deve ser reservada, preservada, não deve ser corredor de passagem de ninguém. Terminou, fecha a porta, acabou, porque ali se conserva inúmeras substâncias que eles buscam da natureza, da atmosfera, dos fluidos vitais manipulados, que não devem ser contaminados pela luz do dia, por esta luz fluorescente, deve ser preservado. André Luiz fala que a luz da sala do passe deve ser uma luz vermelha de 15 watts, não de 25, de 15, e tem razão técnica, científica do porquê disso aí, exatamente para não quebrar aquelas moléculas. Então, são técnicas, são métodos. E quando você recorre à prece, sempre é você abrindo o canal desse mundo maior a nos ajudar. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Essa é a quarta lição do livro dos médiuns. Faria coisas que considerarias milagres. Nós assistimos fatos que vão dizer, e já temos quase 60 anos de doutrina espírita. De vez em quando somos surpreendidos. Porque vira um hábito. Não tem lá, meu irmão, vai com Deus, até a próxima. Não é assim. Não pode ser assim. Tem que ser conscientização. Quando nós movimentamos essa força e pedimos o socorro, a permissão de Deus, nosso Pai. Na sexta, nesse caso, há também ação magnética ou apenas a influência dos espíritos? Uma coisa é a outra, as duas simultâneas. O magnetismo humano, pessoal, que eles chamam de magnetismo animal, eu não gosto muito dessa palavra, não. Essa é a opinião minha pessoal, eu prefiro chamar, porque os animais também têm, os vegetais também têm, o mineral tem magnetismo também, tranquilo. Mas quando eu falo humano, é um nível mais superior, um patamar superior, onde o racional funciona, a razão funciona. A fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em toda a época da humanidade. A fé é consolidada pela razão, pela lógica, pela coerência. O poder, não. Pode transmitir esse poder. A gente vê muito isso nas rezadeiras. Ah, minha avó passou esse poder para minha mãe, que passou também. Poder? Não. O poder? Não. O poder?
Não, mas o conhecimento de que necessita. Olha, minha filha, é assim. Ó, a vovó faz assim. Ó, quando você pega esse galinho de arruda, e tem muito espírito, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Não é qualquer planta. Se fosse, então, eu mandava pegar qualquer capinha na rua. Funciona, funciona. Mas a arruda tem uma capacidade de absorção dessa carga energética. Pimenta. Não tem aqueles que têm olhar de seca pimenteira? Tem. A minha lá de casa, coitada da minha malagueta, não resistiu ao olhar fulminante. Coitadinha, secou. Eu ali que andei dando espaço meio desacreditado, eu não passo nessa pimenteira para ver que ela passa e não resolveu. Olha lá, poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, que possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder. Às vezes a pessoa nem pensa que tem, e tem. Se não acredita de que lhe foi transmitido. Ela tem, mas ela não acredita. Mas vem a vovó e fala assim, eu vou transferir todo esse meu poder para você, minha neta, para que você continue benzendo as crianças dos outros. Ela acredita. Então ela pensa que ela recebeu esse poder. Não, ela tem esse poder. Ela passou o conhecimento. Aqui. Médios curadores. Os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente só pela imposição das mãos ou pela prece, tem esse poder de curar, ou de aliviar, ou de minimizar. Sim. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, é potencial energético. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, seja médiuns ou não. Apesar que todos nós somos médios, nós sabemos disso. Mas eles não sabem, os carismáticos não sabem, as igrejas pentecostais não sabem. E o pastor vai lá, põe a mão, funciona, claro que funciona. Você tem uma igreja cheia, vibrando, cantando, ele tem um potencial grande, ele atrai aquele potencial energético para si. Aquele que está ali acredita que aquele pastor vai fazer e faz. Tudo é movimentação de energia e crer. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecida, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Sempre os bons espíritos se fazem presente, sempre. O Espírito fala para Allan Kardec, se você está orando por alguém, um bom espírito, simpático a você e simpático a ele, se aproxima e te ajuda, potencializa. Imposição das mãos afasta a febre da sogra do Pedro. Claro, Jesus estava com fome, a cozinheira estava acamada. Vamos lá, né? Muito bem. Depois de ter pregado na sinagoga de Cafarnaum, Jesus Cristo dirigiu-se à casa de Simão, Pedro e André. Eram irmãos. Tiago e João estavam com ele. A sogra de Pedro estava na cama com febre. Então Jesus impôs a mão e ela se levantou. Não é apenas a imposição da mão. Com certeza Jesus pediu. Ó Pai, ajuda. Imediatamente a sogra de Pedro ficou curada e pôde servi-los. Eu falei para você que Jesus estava com fome. Os seus companheiros. Raramente na Bíblia fala que Jesus se alimenta. Raramente. Zaqueu desce da árvore, baixinho desse tamanho. Eu preciso ir na tua casa, vou jantar contigo. No dia seguinte, bem cedo, Jesus Cristo levantou-se e foi para um lugar deserto para orar. Sabe qual é a sequência disso aqui? A figueira, aquela que secou. Uma lição um tanto ali. Mostra como tem lição ali. Está aí, um desenho engraçado,
uma sogra moderna, todo mundo sorridente, tranquilo. Muita gente imagina Jesus carrancudo, porque entende que ser sério é fazer cara feia. Não acredito que Jesus fosse carrancudo, porque ele era simpático, meio suave, doce. Então ele não poderia ser carrancudo, ele deveria ser assim, alegre. Pela palavra, à distância. Vindo das montanhas de novo, das montanhas, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando-lhe: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Disse Jesus: eu irei curá-lo. Jesus estava disposto à disposição. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu tempo, mas dizem apenas uma palavra. Nós temos esse poder aí. Vai com Deus, que Deus te abençoe. Sempre a minha atitude como passista, quando eu termino, que Deus te abençoe. Em nome de Deus, eu te abençoo. É isso que Jesus nos ensinou. Precisamos de colocar em prática. Sem medo, pensar, pô, mas eu falar em nome de Jesus, sim, por que não? Sim, Ele nos ensinou a fazer isso. Tudo que fizeres em meu nome, Ele nos disse isso. Muito bem, mas diz uma palavra e meu servo será curado. Então disse Jesus: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Pela palavra e à distância. Está ali o nosso irmão centurião. Expansão fluídica. Maior prova da expansão fluídica que André Luiz nos fala. Há 12 anos sofria uma mulher de um fluxo sanguíneo e já se havia tratado com vários médicos, gastando tudo o que possuía sem alcançar a cura. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque pensava ela: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar. Ela acreditava, plenamente receptora. Puxa vida, Jesus, se eu apenas encostar a mão nas suas vestes. Tendo feito isso, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. Jesus perguntou: quem me tocou? Jesus estava sendo tocado, empurrado, exprimido por tudo que é lado. Ele pergunta: quem me tocou? Coitado do Pedro, ele ficou doido. Os apóstolos argumentaram: mestre, a multidão te aperta, te oprime, pois muitos estavam tocando em Jesus. Pedro fala assim: mestre, como que eu vou saber se todos te tocam? Jesus fala assim: não, alguém me tocou de forma especial. Há traduções bíblicas que falam assim: senti sair de mim energia. Algumas traduções bíblicas. Porque senti de mim sair poder. Não é poder. Fluidos para nós, espírito, porque eu senti sair da minha estrutura física, do meu energia, o fluido. Perceberam que alguém atraíra. É preciso educar esses nossos assistidos que ele precisa atrair. E olhava ao redor para ver quem o tocara. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, consciente de que nela se operara, trêmula, se aproximou, prostrou-se diante de Jesus, declarou o que fizera e o porquê. Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou. A nossa atitude para os nossos assistidos: meu irmão, meu filho, minha filha, como você está? Está melhor? É mostrar interesse, é continuar aquela transferência energética. Vai-te em paz e fica livre do teu mal.
a expansão fluídica de Jesus foi atraído pelo desejo. É claro que isso aqui não é representativo, porque naquela época a mulher não estaria no meio de uma multidão caminhando, ela seria pisada, sem sombra de dúvida, ela estaria em pé. Imagine uma mulher no meio de um monte de homens naquela época, terrível. Ela veio se esgueirando ali, meio escondida, lá naquela roupa toda, e o tocou. Não desta forma. Somos nós possuidores desta força? Repetindo de novo, Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha, capítulo 19, item 12, a fé humana e a fé divina. Repetindo, se todos encarnados se achassem persuadidos, confiantes, crentes, desta força que trazemos em nós, e se quisesse pôr a sua vontade, o seu desejo a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que ainda chamam de prodígios, e que Paulo chamava de sortilégio, o que é totalmente diferente. Fica para nós a grande lição de Jesus. Que ainda resta alguma dúvida? Tudo quanto eu fiz, vós também podeis fazer, e ainda mais. Precisamos acreditar nisso. Jesus sabe de todas as nossas deficiências, dos nossos erros, das nossas falhas. Mas Jesus não está preocupado com isso. Os espíritos superiores não estão preocupados com as nossas deficiências, mas acreditam no nosso potencial. Sabem que nós temos potencial, sabem que ele existe dentro de nós. É uma força inerente a nós, espíritos encarnados. Eles desejam que a gente coloque esse potencial a serviço do bem. Caramba, quanto olha, o tempo passa. Agradeço a paciência de vocês mais uma vez. Muita coisa para falar, mas espero que vocês, dizia para o professor de química, se você absorver 10%, você vai ser um mestre. Se vocês absorverem 10%, serão um mestre na movimentação de energia. Acreditem nisso. Que Deus nos abençoe.